Fala Marvetes, beleza? Bom, hoje temos mais um vídeo de lista e é o seguinte: quando você tem uma história clássica entre um protagonista e antagonista, os momentos mais emblemáticos dessas narrativas são quando os dois têm o primeiro embate ou o clímax. O clímax é um momento decisivo da trama e que muitas vezes só um dos dois sairá vivo, e na maioria das vezes, tirando exceções, esse que sai vivo é o herói, o protagonista, né? Então, eu resolvi separar aqui as melhores derrotas dos vilões, mas é derrota de verdade, não tô falando de vilãozinho que se arrepende, não. Eu tô falando de derrota mesmo, vilão se ferrando. Mas antes, peço pra você, Marvete, que se inscreva no canal. Terceira temporada tá aí. Vamos partir pros 2 mil, 3 mil, 1 milhão de inscritos. Essa iniciativa Marvete está só começando, então faça parte, se inscreva. Deixe seu like, é muito importante pro crescimento do canal. Me ajuda e me motiva a continuar sendo seu amigo de sempre, Marvete Man. E compartilhe para que outros Marvetes conheçam esse canal maravilhoso, ok? Então, é isso. Vamos nessa assim, em enrolação. Antes de começar, mais uma vez, essa lista se trata da minha opinião e é aleatória, não é um ranking, tudo mais, é aleatório. Então, não se incomode se a derrota que você mais gosta, que é a mais foda, está em 8º lugar. Todas as derrotas são boas e têm o seu valor. Quer dizer, algumas, mas vamos lá, vamos começar. Em 13º lugar, a derrota do Ezequiel e Madame Teia. Eu não tô zoando, rapaziada, não. Na verdade, eu tô zoando sim. Essa aqui poderia estar na lista das piores derrotas, mas pela zoeira eu vou colocar ela aqui porque é simplesmente maravilhoso. A luta do filme tá acontecendo no alto de um prédio, tá acontecendo uma desgraça, faísca pra tudo que é lado. A Cassandra Webb tá cercada pelo vilãozão, né, super vilão. E ele tá indo ali e a Cassandra tem um plano. Ela literalmente tá falando em voz alta: chega mais perto. E ele não escuta. Mas tá bom. Aí ele fica encurralado, tem uma frase de efeito linda que só de lembrar dá vontade de chorar. Mas as meninas nunca foram o seu futuro. Eu sim. Aí ele cai e a letra P de Pepsi, Pepsi paga nós, cai em cima dele e ele morre. Então a verdadeira heroína desse filme foi a letra P, foi a Pepsi. Enfim, é isso. Em 12º lugar, a derrota de Kang em Quantumania. Imagina que você está acompanhando a saga do multiverso, onde o tal de Kang, o Conquistador, é o principal vilão, e ele é apresentado no filme do Homem-Formiga. Sem querer menosprezar o Homem-Formiga, eu gosto dele, mas colocar o principal vilão na saga do multiverso no filme do Homem-Formiga é a mesma coisa que se colocar o Thanos no filme da Garota Esquilo, tá ligado? Assim, se o Kang ganhasse, se ele até matasse o Scott, até que seria bom. Ou se até o Scott ganhasse do Kang, mas se sacrificando no processo, até que seria bom. Mas o Kang perder, ser derrotado por formigas evoluídas gigantes e ainda o MODOK, aí é pra ferrar, aí é pra quebrar. E não é à toa que vai ser substituído pelo Doutor Destino, tamanha humilhação que esse vilão passou. Não que seja só esse motivo, mas com certeza um deles. Fiasco total e, claro, deixei aqui só pela zoeira mesmo. Em 11º lugar, a derrota do Blackheart em Motoqueiro Fantasma. Vamos admitir que essa derrota é ótima, é um final muito bom, mas é burro. É uma atitude burra que o Blackheart tomou e ele com certeza está na lista dos vilões mais burros dos filmes. Ele tem presença, mas a execução do plano dele é foda. O filme inteiro ele tá procurando um contrato de São Veganza, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Esse contrato contém milhares de almas condenadas e com isso aparentemente ele ficaria poderoso. Ele teria o poder máximo para conseguir enfrentar o pai dele, o Mephistófeles. Só que antes disso o motoqueiro teve uma lutinha com ele, e você sabe que a maior arma que o Cavaleiro Fantasma pode ter é o olhar da penitência, onde o motoqueiro vê todos os pecados e maldades que essa pessoa fez e teria a alma queimada. Só que nessa luta, o Blackheart até zoou o motoqueiro porque ele não tem alma para queimar. O ser absoluto de inteligência consegue o contrato, se torna enfim o Legião, e o motoqueiro fala: peraí, agora você tem alma, várias almas. Então ele pega e mata o Legião com o olhar da penitência. Não leve a mal, é uma boa cena, boa derrota, bom filme, mas só pela atitude burra do Blackheart essa cena merece estar aqui. Em 10º lugar, a derrota do Apocalipse em X-Men. Agora as melhores derrotas de verdade começam. O Apocalipse eu gosto de dizer que ele é equivalente ao Thanos do universo X-Men. E o filme todo os X-Men perdem pra ele, inclusive ele tá na minha lista dos vilões mais difíceis de derrotar, procura na playlist que você vai achar. E ao decorrer do filme a Jean tá sentindo uma força, um poder assim que ela nem o Charles nunca viram antes. E no fim o Charles chama a Jean pra mente dele, o Apocalipse tá ganhando da mente do Charles e ali ao mesmo tempo ele tá ganhando do Ciclope, Magneto, todo mundo. Aí a Jean chega numa cena incrível e liberta a Força Fênix pra cima do Apocalipse, que chega a ficar impressionado com tamanha fonte de poder e acaba morrendo de uma forma violenta. Sério, eu não queria estar na pele desse cara, na moral.
Vale lembrar que Apocalipse foi o primeiro mutante de todos, portanto o mais poderoso. Então esse foi um feito gigante da Fênix Negra. Em nono lugar, a derrota do Electro em Espetacular Homem-Aranha 2. Não é novidade para ninguém que o Electro é o vilão mais poderoso de Homem-Aranha, não tem jeito. E nesse filme, no final, ele consegue acesso às usinas hidrelétricas criadas por ele mesmo, pelo Max, e consegue absorver a energia de Nova York inteira. Então, você deve imaginar a desgraça que esse cara fez e a surra que ele deu no Homem-Aranha. Ele também tá na lista de vilões mais difíceis de derrotar, só que chega a Gwen Eterna, maravilhosa, e ajuda o Peter a reiniciar o sistema da usina, e no trabalho de equipe foda, eles usam a energia, o poder do Electro contra ele, o que faz ele se sobrecarregar como uma bateria, então ele explode. Sinceramente, galera, pra mim ele morreu mesmo ali, tá? Tanto que no Espetacular Homem-Aranha 3, ele não ia aparecer, mas a Sony lixo mudou e ele apareceu em Homem-Aranha No Way Home, onde ele fala que ele tinha morrido, então, enfim, vamos pro próximo. Em oitavo lugar, a luta do Retalho e Justiceiro Zona de Guerra. Como se não bastasse o Justiceiro ter jogado ele num triturador de vidro no começo do filme, desfigurando seu rosto, no fim do filme ele toma uma surra, mas não é qualquer surrinha, é uma surra bem nada mesmo. O Justiceiro castiga ele, pune ele de uma forma incrível, ainda empala o cara numa barra de ferro e joga ele no fogo e queima ele até a morte. Mano, simplesmente foda. Ray Stevenson, pra sempre. Em sétimo lugar, a derrota do Duende Verde em Homem-Aranha 1. Galera, a luta final deles é muito foda. É um destruindo o outro na porrada e no fim, quando o Peter descobre que o Duende é o Norman Osborn, infelizmente àquela altura o Duende já estava no controle, ele fingiu ser o Norman numa cena foda, atuação foda, e enquanto ele tá falando ali, fingindo tal, ele tá apertando o botão do uniforme que ativa o planador, só que o sentido do Homem-Aranha apita e ele desvia, e acaba empalando o Norman que morre dizendo pro Peter não contar pro Harry. Mas Marvete, peraí, se ele conseguisse matar o Miranha, ele não morreria também no processo? Sim, mas o Duende é louco, ele só quer matar a sua causa, ele não quer saber. Em sexto lugar, a derrota de Howard Sand em O Justiceiro. Seria muito fácil se o Justiceiro só chegasse e desse um tiro na cabeça do Howard por ele ter matado a família inteira do Frank. Só que o Frank derrotou o Howard de forma demorada. Foi fazendo a cabeça do Howard, mexendo com o psicológico dele, ele mandava capangas, o Frank matava. Ele indiretamente fazia o Howard matar o próprio amigo e a própria esposa, cara. Ele destrói a vida do Howard, mata o filho dele de um jeito incrível também, conta pro Howard tudo o que ele fez, explode todos os carros e queima o Howard vivo enquanto ele é arrastado do chão. O carro em chamas cai em cima dele, sensacional. E termina ainda com a explosão formando uma caveira. Se essa não é uma derrota incrível, eu não sei o que é. Em quinto lugar, a derrota da Hela em Thor Ragnarok. Bom, o Thor não derrota a Hela diretamente. Após perceber que não pode vencê-la em combate, ele tem uma visão que faz ele entender que a única maneira de derrotá-la é destruindo Asgard, já que a Hela tira seu poder da própria existência de Asgard. Thor então pede ajuda para o Loki para provocar o Ragnarok, que é a destruição profetizada de Asgard. Loki vai até um cofre de tesouros de Odin e ativa o demônio Surtur, que foi destinado a destruir Asgard. Enquanto Hela luta contra Thor e os outros, Surtur se torna gigantesco e começa a destruir a cidade. Mesmo com todo o seu poder, Hela não consegue impedir Surtur, e ela é supostamente destruída junto com Asgard, e quando o demônio finaliza sua tarefa. Essa cena é muito boa e por isso ela tá aí. Em quarto lugar, a derrota do Alto Evolucionário em Guardiões da Galáxia 3. Eles estão na nave do Alto Evolucionário e em determinado momento o Rocket encontra o Alto Evolucionário e eles têm uma luta ali, só que o Rocket dá a volta por cima e dá um tiro na fuça dele, e para melhorar todos os Guardiões chegam e cada um tem a oportunidade para atirar, surrar, fazer o que quiser com ele, e a Gamora ainda enfia uma adaga no peito do desgraçado que acaba mostrando sua verdadeira face, literalmente morre enquanto a nave é destruída. Em terceiro lugar, a derrota do Homem Absorvente em Hulk. Essa luta é muito boa, muito emocional também, porque agora o Bruce sabe do passado e o Hulk e ele trabalham juntos e derrotam o seu pai, só que aparentemente ele tá vencendo, ele congela o lago que eles estão e começa a absorver o poder do Hulk. Só que o poder dele vem da raiva que vem do trauma que ele mesmo causou no filho. Isso resulta dele morrendo, tamanho poder que o Hulk e o Bruce têm sobre ele. Ele não conseguiu lidar com o tamanho poder e acaba morrendo. Se você viu meu vídeo que eu analiso esse filme, você sabe por que essa série é tão boa e tão poderosa. A derrota de Cassandra Nova em Deadpool Wolverine. Mais uma vez colocando um filme recente aqui, porque a Cassandra tá usando o rasgador temporal e vai acabar com tudo, só que o Deadpool chega e tenta segurar um dos circuitos para impedir ali.
Só que ele não tá conseguindo alcançar. E quando parece que não vai dar certo, o Logan chega e juntos os dois conseguem parar o processo do rasgador temporal e destroem a Cassandra em pedacinhos, átomo por átomo, numa cena emocionante, numa música linda e épica. Só pela música e pela cena ela tá aqui na lista. Não é nem pela derrota, é a música, é a cena em si mesmo. Em primeiro lugar, a derrota do Thanos em Vingadores Ultimato. Como não lembrar dessa cena incrível? O Thanos conseguiu o anel da manopla com todas as joias do infinito. O Tony percebe que a única forma de acabar com aquilo seria uma, apenas uma. Ele tem uma lutinha com o Thanos, inclusive ele conseguiu empurrar o Thanos. Nunca vi uma força assim. Ele segura a manopla e quando o Thanos estala os dedos, não dá certo. E, bom, vocês sabem. Bons tempos. Uma derrota épica, humilhante e uma despedida incrível do Homem de Ferro. Pelo menos é o que parecia, né? Sem falar que o Thanos só aceita a derrota e vê seu exército todo morrendo até ele mesmo virar pó. Então, é isso, Marvetes, mais um vídeo de lista terminado. Não se esqueça de deixar aí nos comentários outra derrota que você lembra, que você curte. E também se inscreve no canal, tem muito vídeo vindo por aí. Vocês viram que eu já tenho muitos temas em mente, então para você não perder, você tem que se inscrever. Deixe seu like, é muito importante porque esse vídeo do canal vai ajudar muito. E é isso, eu amo vocês 1000 milhões, valeu, até o próximo vídeo.